Eu gostaria de fazer uma reflexão, não sobre o narcisismo, porque essa reflexão eu tenho feito bastante, porque eu acho ela muito importante. Mas eu gostaria de fazer uma reflexão sobre aquelas pessoas que vivem no interior de um relacionamento narcisista. Seja homem, seja mulher. Eu gostaria de refletir sobre essa personalidade que se submete a um relacionamento marcadamente destrutivo e o que faz com que alguém se submeta a um relacionamento que não acrescenta para o seu desenvolvimento, mas pelo contrário, a pessoa é alvejada todo o tempo numa tentativa do narcisista de diminuir a pessoa para se sentir importante. O que faz alguém viver isso, né? Viver no interior de um relacionamento como esse. Eu não posso concordar com uma opinião que circula de ver essas pessoas como vítimas de uma outra pessoa má e que abusa, e verdadeiramente abusa de sua companhia de modo sádico. E eu não posso aceitar a ideia da vitimização, porque eu acho justo refletir a partir de um lugar que eu entendo como sendo o lugar central da reflexão e de onde nós devemos olhar o mundo e olhar as coisas que acontecem na nossa vida. Que lugar é esse? Do aprendizado. Nós estamos neste mundo para aprender. E quis o destino que o aprendizado não seja algo dado gratuitamente a todos nós. Se nós quisermos voltar a um mito, que é a narrativa psicológica da antiguidade e que apreende o fenômeno da criação da consciência a partir da ótica psicológica. A psicologia não é outra coisa a não ser uma linguagem psicológica para descrever o que já foi descrito há muito tempo. Se a gente tivesse entendido os mitos, a gente nem precisava de psicanálise. E o que aconteceu ali no mito central que orienta a consciência coletiva ocidental? O que aconteceu ali no paraíso? Nós fomos expulsos. E aí, qual foi o resultado dessa expulsão? Tivemos que aprender a viver a partir de nós mesmos, por causa de um sofrimento. Então foi o sofrimento, a expulsão do paraíso, que disparou o aparelho mental para apreender o mundo, ler o mundo, né? E aprender com a experiência. Apreender o mundo e aprender com a experiência. Quando a gente vivia no paraíso, a gente não aprendia nada, porque tudo era dado. É como um bebê dentro da barriga da mãe. O que ele precisa para manter a vida dele ali existindo? Nada, só dela. Ela dá a vida para ele. A vida dele é uma extensão da vida dela. Se ela morrer, ele morre. Mas se ele morrer, não obrigatoriamente ela morre. Mas o inverso, sim. Então ele é completamente dependente dela. Não há nenhuma necessidade de aprender. Mas quando o bebê sai dali,
Quando ele sai dali, o cordão umbilical é cortado, ele tem que aprender tudo. Ele tem que aprender a respirar. Ele vai aprender a chorar, que já é um patrimônio genético que ele traz com ele. Para dizer alguma coisa, estou com fome, estou com frio, estou sentindo dor. Ele vai ter que aprender o que traz a mãe para perto rapidamente para livrá-lo do sofrimento. Então, a nossa vida é uma vida de aprendizagem. A gente começa a aprender a andar, mas a gente não caiu várias vezes até aprender a andar. Caímos. E doeu. A gente chorou. Gritou pelo colo miraculoso e curativo da mãe, que deu um beijinho na ferida e passou a dor. A gente aprendeu a falar, mas falamos muitas coisas erradas até aprender a falar. Nós aprendemos matemática, mas fizemos muitos cálculos errados, né? Contas erradas, equações erradas, até aprender a fazer de modo correto. A nossa vida é só aprender todo tempo. Meu Deus, por que a gente não entende as situações difíceis de nossa vida, a relação então com o narcisista? Por que a gente não entende que aquela pessoa que está sofrendo ali no interior de um relacionamento e que a porta está aberta e que a chave está na porta e que a pessoa pode bater aquela porta, pegar suas coisas e ir embora, se quiser ir embora. Eventualmente, inclusive vantajosamente, o que faz aquela pessoa viver no interior de um relacionamento destrutivo? A pessoa ainda não descobriu que ela está ali dentro, que ele está ali dentro, para aprender alguma coisa sobre si mesmo. Como vai a sua autoestima, hein? Como vai a sua confiança em você mesmo, hein? Como vai a sua fé de que a vida pode trazer coisas boas para você? Como é que está a sua autoimagem, né? Esses objetos mentais que você não conta para ninguém aí dentro da sua mente, que tortura você, dizendo, por exemplo, que você vai ser entregue à solidão absoluta se porventura sair daquela relação, ou que você vai passar dificuldades financeiras se abandonar aquela relação. Então, é um medo. É o nosso medo. O medo é o grande obstáculo à aprendizagem. É o nosso medo que impede nós entendermos que nós não somos vítimas. Nós somos vítimas quando nos recusamos a aprender com a experiência. Então, nós mesmos nos tornamos vítimas de nós mesmos. Né? De modo externo, aparece então alguém, um narcisista, né, que tortura aquela pessoa. Então ele é, né, o grande sádico da relação e a outra pessoa boa, né, está ali vivendo aquele sofrimento, né, e sendo vítima daquela outra pessoa. Né? Não, não tem vítima. O que tem é medo. O que tem é preferir ser torturada por alguém fora do que entrar em contato consigo e experimentar seus objetos que podem ser, seus objetos internos que podem ser bastante torturantes, mais torturantes do que o outro. Mais torturantes do que o outro. Não é impressionante isso? Não é impressionante como o nosso torturador leva toda a culpa e nos absolve completamente de entrar em contato com o nosso mundo interno? Porque o nosso mundo interno pode ser mais torturante, como eu disse há pouco, do que o nosso próprio torturador. Então, nunca achei que fôssemos vítimas de qualquer coisa. Nada que nos acontece deve nos transformar em vítima. Né? Porque o vitimismo ele é avesso ao aprendizado,
ao aprendizado de si mesmo. Por que alguém bom decide viver a sua vida com alguém torturante? Por quê? Por que alguém bom não casa com alguém bom? Não vive com alguém bom, não namora alguém bom? Por quê? Talvez a pessoa precise aprender alguma coisa sobre o seu próprio narcisismo, sobre sua própria maldade projetada no outro, que recebe a projeção e que calça um número da projeção, sim. Não é que a pessoa esteja mentindo a respeito do outro. A mentira que a pessoa diz não é essa. A outra parte da história que não é contada é que as partes destrutivas da minha personalidade, né, estão projetadas em alguém que é verdadeiramente destrutivo. Né? E desse contraste nasce então, né, esse mundo esquizoide, né, essa divisão, aquele é mal e eu sou bom. Eu sou bom e aquele ali é um mal, que me maltrata. Tá, maltrata, mas a porta está aberta. É como um prisioneiro que não sabe porque está preso, né? Mas a chave da cela está na fechadura da cela. E alguém pergunta para ele assim, mas olha só, você não sabe porque está preso, né? Mas não tem ninguém aqui na delegacia. E a chave da porta da cela está na fechadura da cela. Me diz uma coisa, por que você não abre a porta e vai embora? Sim, está chovendo hoje, está fazendo calor hoje, né? Ah, hoje está fazendo calor. Ah, hoje está fazendo, né? 15 dias que eu visitei, 20 dias que eu visitei alguém antes de parar aqui nesse lugar. Né? Então, é sobre isso que a gente está falando. Mas não se pode falar sobre o que se tem que falar, né? Não se pode falar sobre o que se tem que falar, porque senão a pessoa chega a ela, né? E a pessoa ser evitada no mundo não é um objeto. O objeto, pelo contrário. O objeto corrobora para que a pessoa, né, não encontre a única pessoa que ela deveria encontrar na própria vida dela, que é ela. É ela mesma. Né? A gente não vai morrer com ninguém agarrado, grudado, não. A gente nasceu sozinho e vai morrer sozinho. A responsabilidade de nossa vida é nossa, não é de ninguém. Ninguém é culpado de nada. Nada que acontece na nossa vida, não tem ninguém culpado. Não tem ninguém culpado. É muito importante que a gente se dê conta disso. Ninguém é culpado. Agora nós podemos realmente encontrar um culpado para aliviar a nossa outra culpa de perceber que se tiver um culpado, esse culpado sou eu. Sou eu que tive medo. Fui eu que acreditei nas crenças que eu desenvolvi, negativas em relação a mim mesmo. Sou eu que tenho medo, né, de encarar o meu destino, a minha vida. E me desculpo com tudo, com tudo. Desculpo com filho, desculpo com trabalho, desculpo com dinheiro, desculpo com tudo. Se a pessoa, inclusive, compreendesse o que ela faz no interior de um relacionamento narcisista, ela até poderia continuar no relacionamento narcisista, porque ela seria capaz, né, de desenvolver um comportamento altamente adequado para lidar, por exemplo, com o ódio narcisista, a irritabilidade narcisista, as mudanças de humor súbita do narcisismo, né, lá em cima, lá embaixo. Poderia. Mas a sedução de se apresentar a si mesmo e se apresentar ao mundo como vítima da maldade alheia, né, convence rapidamente o ego a aderir a esse cartão de visitas como forma de escapar da percepção, né, de aspectos da própria personalidade que colocariam por terra a boa autoimagem que a pessoa tem de si mesma.
Psicanálise é muito cruel, né? Viver nesse mundo da psicanálise é difícil mesmo. Não deixa passar nada, né? Aí você vai ficando de um jeito... Você só pode falar com você mesmo, né? O senso de humor me assedia. E você não... Sua audição, né, fica diferente, né? Então, eu queria dizer isso. Queria dizer que eu não acredito em vítima. Eu acredito em aprendizagem. Todas as experiências muito ruins pelas quais eu passei se tornaram experiências ricas. Porque de alguma maneira, mesmo quando eu não conseguia formular da maneira com que eu estou formulando, eu entendi que ali tinha alguma coisa para mim. Que minha vida não é sobre o outro. A minha vida é sobre mim mesmo. Que a minha história não é sobre o outro. A minha história é sobre mim mesmo. É muito bonito ver isso na autobiografia do Jung, né? Ele não fala, nem na família dele ele fala. Não fala dele, da vida dele, o que foi a vida dele, como ele viveu a vida dele, como ele realizou aquilo que ele foi destinado a realizar pelo destino. A nossa vida é só sobre nossa vida. É disso que a gente tem que dar conta, da nossa vida, para não desperdiçá-la também, né? Não desperdiçar, aproveitar, gastar a vida, saborear a vida, celebrar a vida. Triste, não vamos ficar vez por outra. Tristeza não é doença. Tristeza não é doença. Eu vejo pessoas falando assim, eu estou deprimido. Estou deprimido. Não, você não está deprimido. Deprimido é uma doença grave, a depressão. Doença grave e perigosa. Está triste. A depressão ela ficou de tal modo, né, a palavra, né, popularizada. É importante que fique mesmo, mas uma distorção aí perigosa. Porque hoje a pessoa não fala mais, eu acho que estou meio deprimido. Eu acho que eu estou meio deprimido. Não, você não está meio deprimido. Não tem meio deprimido. Você está triste. E ficar triste não é doença. Então, voltando à nossa vaca fria, né? A vaca fria é essa, do tipo, não se deixe vitimar. Você não é uma oferenda que deverá pagar com a sua vida, né? A paz da comunidade, né? Que é o significado da palavra vítima, né? Que era a oferenda, né? Ofertada aos deuses para aplacar alguma peste que estava dizimando as pessoas, né? Ou então a vítima, né, sacrificial, né, tem essa função de invocar a benevolência também de Deus, né, que deve ser derramada sobre a população, né? Não, você não precisa ser um sacrifício. Deus não quer um sacrifício. Deus quer um coração verdadeiro, sincero, humilde. Né? Humildade é verdade. Né? Então, aquelas pessoas que vivem uma relação violenta, elas precisam entender que tem muito delas dentro dessa relação violenta, não só do outro.
esse é o primeiro passo na direção do autoconhecimento.